Oi, Aciane, você tá bem? Por que você tá chorando? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Olha, Aciane, eu realmente quero te ajudar. Eu não sei o que aconteceu, ou se alguém te machucou, ou se fizeram algo pra você, mas eu quero te ajudar de qualquer jeito, sabe? Você é minha amiga. Sabe, Aciane, nos últimos dias eu tenho percebido que você tem estado muito triste. E eu não tô gostando disso, sabe? Eu gosto de te ver feliz. Mas faz tempo que eu não te vejo sorrindo. Eu preciso saber o que tá acontecendo, CN, pra eu poder te ajudar. Eu quero te ajudar. Então, pode desabafar, pode contar tudo pra mim. Eu juro que eu não vou contar pra ninguém e eu prometo que eu vou te ajudar do jeito que eu puder. Você odeia a sua vida? Por que, CN? Você é tão legal e incrível. Por que você odeia a sua vida? Você tá errada, CN. É claro que as pessoas gostam de você. Eu gosto de você. Todas as pessoas na escola gostam de você. Por que você veio falar isso do nada? Você tá bem? Precisa de ajuda, Ciane. Por que você não ligou pra mim antes pra falar sobre isso? Não precisa se preocupar, Ciane. Eu sei que isso não é brincadeira, eu sei que não é frescura. Afinal de contas, eu já tive amigos que teve e eu também já tive isso. E eu sei que é uma coisa que não é brincadeira, sabe? Mas eu sinto muito mesmo. Sabe, Oceane, você precisa fazer uma coisa por mim e por si mesmo. Você precisa passar com um médico e com um psicólogo, sério. Sério, Oceane, é pro seu bem. O médico vai te passar remédios e isso vai melhorar você, sabe? E do mesmo jeito que me melhorou, sabe? Agora eu sou uma pessoa muito mais feliz e alegre por conta que eu passei com médicos. E eu quero te ver uma pessoa feliz e alegre também, SN. Por favor, confie em mim. Sabe, tenta conversar com o professor. Ou pelo menos tenta desabafar com alguém, porque eu sei que tem vezes que nós precisamos só chorar e desabafar e abraçar alguém. Eu já passei por isso. Mas eu não tinha ninguém pra chorar e pra desabafar. Então eu tive que lidar com isso sozinho. Mas você tem a mim, SN. Você não está sozinha. Você tem a mim, o Todoroki, a Uraraka, o Deco. Você tem todas essas pessoas. E essas pessoas te amam e te apoiam. E eu também te amo e te apoio, SN. Então você pode contar comigo a qualquer hora. E a qualquer momento, SN. Eu tô com você. E eu tenho certeza que metade da escola também tá. Porque a gente não estaria, SN. Você é uma garota incrível, bonita, inteligente, simpática. Você é tudo de bom, SN. Você é incrível. Eu não sei por que você se sente tão insegura com isso. E se você quiser, hoje você pode dormir na minha casa se você não se sentir muito bem na sua. Eu sei que você mora sozinho, então tá tudo bem se você quiser dormir na minha. Mas aconteça o que acontecer, nunca mais faça isso. Nunca mais guarde tudo pra si. Você precisa falar com alguém, você precisa soltar esses sentimentos. Olha pra mim, eu guardei todos os meus sentimentos comigo mesmo e agora eu sou uma pessoa chata e amarga. Eu sei que eu não sou um cara legal e eu sei que muita gente aqui não gosta de mim. Então, por favor, não guarde seus sentimentos pra si mesma. Você vai acabar igual eu. Ah, eu não sou tão ruim assim? Ah, qual é, CN? Nós dois sabemos que isso é mentira. Olha, eu fiz muito bullying com várias pessoas, eu fui cruel muitas das vezes. E é óbvio que eu me arrependo disso. Mas não tem como voltar no passado. Nós temos que viver o futuro. Por isso que eu tô mudando minhas atitudes. E não tem como você mudar seu futuro, SN, se você fica voltando no seu passado. Mas é igual você mesma disse, SN, não tem como viver o futuro se você mesma fica olhando pro passado. Você não tem que olhar para trás, você tem que olhar para frente e seguir em frente. É isso que os heróis fazem. Ser um herói não é salvar pessoas, SN. Ser um herói é ficar firme e forte até quando a vida tenta te derrubar. Isso é ser um herói de verdade, e você é um herói. Por isso eu digo, SN, você faz diferença nesse mundo. Pode não fazer para algumas pessoas, mas para outras você faz muita diferença. E é isso que faz a vida valer a pena. Sério, siga o meu conselho. Eu quero te ver muito, muito feliz. Bem, eu tenho que ir pra aula agora. Tchau, gatinho.